Graça e paz, irmãos. Vamos continuar no nosso sermão de Mileto. Atos capítulo 20. Vimos que este sermão, último sermão de Paulo, é incrível, né? Último sermão dele. Para a liderança das igrejas que ele havia fundado. Em Éfeso, ele fala do passado. E depois ele começa a falar do presente. E nós interrompemos no meio da sua fala ao presente, quando ele diz assim, a partir do versículo 22, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Às vezes, nós repetimos e repetimos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, mas nós não pensamos na profundidade do que Jesus Cristo estava ensinando. Ele estava dizendo: busca primeiro que a tua prioridade seja o reino, e aí todas as coisas virão por acréscimo. Olha, a prioridade de Paulo era o reino. Porém, nada considero para a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha a prioridade dele. Estava acima da vida dele. Tantas coisas eu ouvi ontem. Eu ouvi uma vez um homem que era considerado o ícone do evangelho no Brasil dizer: não, primeiro a família, o ministério vem a reboque. Não, primeiro o reino. E deixa que a sua família está bem coberta. Em seguida ele diz: agora, nós vemos que quando ele passa para o tempo presente, ele começa no versículo 22 dizendo agora. E aqui no versículo 25 ele continua: e agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Isso é sério. Isso é sério. Você pode imaginar a seriedade daquele momento? Ele está dizendo: nós não vamos nos ver. Isso é um discurso, é um sermão de despedida. Mas não é uma despedida de quem vai ali em Salvador e volta. É de quem vai morrer. É uma despedida de quem vai saindo para sempre. Aquele que estava naquele momento, que tinha levado para eles, que tinha sido para eles o canal da vida eterna, porque foi ele que anunciou Jesus para aqueles homens. Aquele que foi o canal do evangelho da vida eterna, estava dizendo para eles: nós não nos veremos mais. Aquilo afetou profundamente o coração daqueles líderes, porque eles amavam Paulo. E Paulo também os amava como filho. E ele diz: portanto, porque eu não vou mais ver vocês,
vocês não vão me ver mais. Eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Isso é muito sério. Vocês ouviram a palavra toda. Vocês viram o exemplo todo. Vocês receberam tudo. Eu esvaziei em vocês o que eu recebi de Deus. Agora a responsabilidade está com vocês. Eu não sou mais responsável por vocês. Eu entreguei. Isso me lembra aquele momento em que o anjo tinha falado com Cornélio, no capítulo 10 de Atos, e Cornélio mandou chamar Pedro. E quando Pedro chegou em Cesareia, Pedro perguntou a Cornélio: por que o Senhor mandou me chamar? E ele explicou o que tinha acontecido, e em seguida ele diz para Pedro: fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui prontos para receber tudo o que te foi ordenado da parte de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. Quando nós temos que entregar uma palavra para os filhos de Deus, eu não posso esquecer que eu estou aqui levantada diante da Assembleia dos Santos para entregar o que Deus me mandou entregar. Por isso, em primeiro lugar, não sou digna, não mereço a honra e não há preço para o que eu estou fazendo. Hoje nós estamos vivendo um contexto na igreja em que as pessoas estão cobrando para pregar, cobrando para cantar. Eu não digo adorar, eu digo cantar. Eu estava lendo, está lá na internet, uma mulher que estava dizendo que ela não podia ir na igreja. Como é que ela ia lá para pregar, para darem para ela R$2.000? A pregação dela valia mais. Eu fico pensando naquele coxo da porta do templo chamada Formosa. Aquele homem estava ali desde pequeno, porque ele nasceu aleijado. Ele estava ali, ele ouvia tudo lá de dentro. Ele conhecia todos os rabinos que entravam e saíam. Ele ouvia todos os cantos, todas as orações. Ele estava quase dentro e totalmente fora. Tem pessoas que estão assim, quase dentro do reino, totalmente fora, não discerniram nada. Como é que eu vou cobrar quando eu devia pagar? Porque ser levantado diante da Assembleia dos Santos para falar a palavra de Deus, meus irmãos, ninguém é digno disso. Esse privilégio não foi dado aos anjos, foi dado a homens pecadores a quem Deus chamou pela sua misericórdia. Portanto, hoje nós vemos este horror de pessoas que cobram. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele está admoestando a nós, pessoas que cobram. Eu tenho visto coisas horrorosas e me dói o coração de ver que as pessoas não estão discernindo o reino. Não estão discernindo o reino. Nós estamos nesse barco, porque somos nós que pregamos, somos nós que anunciamos. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para não cair nesse erro.
Porque a mensagem que levamos já foi paga lá na cruz. E foi um alto preço. Então é privilégio. Agora, logicamente, vivemos, recebemos oferta, é ministério. Mas estipular preço, meus irmãos, pelo amor de Deus, não. Não vamos cair nesse pecado, porque isso para mim é pecado. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Você ter a consciência de que você entregou tudo o que Deus mandou entregar. Você falou toda a palavra que devia ser falada. Eu prego às vezes 3 congressos por semana. Por exemplo, preguei na igreja. Recebi um assunto para pregar. Lá na igreja, era sobre o reino de Deus. Aqui, liderança. Amanhã eu viajo. Quinta, sexta e sábado de manhã, eu prego intercessão no capítulo 60 de Isaías. Levanta, resplandece, que já vem a tua luz. E sábado de noite eu já prego, sábado de noite, domingo de manhã e de noite eu prego Apocalipse. A visão sobre Apocalipse em Goiânia. Então você vê quantos temas diferentes. Mas eu tenho que entregar tudo. Tudo. E quando eu saio, que eu acabo, por exemplo, hoje quando eu saí daqui, obrigado, Senhor. Todas as vezes existe um peso de responsabilidade para começar. E quando eu termino, porque a responsabilidade é muito grande. É disso que Paulo está falando. E vocês conhecem isso. Porque eu não estou falando de coisas que vocês não conheçam. Vocês são líderes. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Agora, ele termina isso e vai falar o último versículo sobre o presente e vai olhar para o futuro. O versículo que ele fecha no presente é tremendo. O versículo 28, ele diz: atendei vós por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quantas vezes você pensou, quem me escolheu para esse ministério foi o pastor Abraão? Eu fui chamado pela Igreja Batista Ibram, né? Metropolitana. Não. Aqui, Paulo está lembrando para os líderes, ele que constituiu, preste atenção, não existiam esses bispos, esses presbíteros, não existiam esses pastores, esses líderes na igreja de Éfeso, porque quem começou tudo ali foi Paulo. Mas ele diz: atendei por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu líderes sobre eles, para vocês pastorearem a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus foi comprada com o seu próprio sangue, e quem escolheu você para pastorear e para liderar ali foi o Espírito Santo. Quando Deus estava formando você no ventre da sua mãe, o Pai,
ele foi entremeando 7 dons, que são os dons carismáticos, chamados os dons da caris, ou da graça de Deus. Estão lá em Romanos 12. Profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Ele foi botando uma percentagem de cada um desses dons. Tem um que ele botou mais. E você, que é líder na igreja, deve ter sido a profeteia, que é, a gente diz profecia, mas a profeteia é a facilidade de expressão, que chamam por aí o dom da oratória. Você tem, senão você não seria líder. Esse dom com o qual você nasceu, ele vai estar em você dirigindo a sua vida. Você vai ser conhecido por esse dom. Lá na escola, você podia não ser o melhor aluno da sala, mas quando tinha que fazer um discurso, chamavam você. Quando alguém tinha que falar com a diretora, botavam você, porque você fala melhor. Por causa do dom que o Pai já tinha colocado em você. Só que você usou esse dom para ir para o palanque mentir, para fazer levante contra a igreja de Jesus Cristo, tudo isso, porque você nasceu com a profecia, a profeteia. Lá um dia, você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu, se rendeu a Jesus Cristo, pá, o Espírito Santo entra na sua vida. Agora o Espírito Santo vai trabalhar em você como? Em cima dos dons que você já trouxe, que o Pai já botou em você. Quando ele estava tecendo você no ventre da sua mãe, ele distribuiu os dons dele. Agora o Espírito vai cristianizar esses dons. Então você, que nasceu com a facilidade de expressão, e você gosta de falar, você gosta de se comunicar, você vai agora falar a palavra de Deus. Você vai ter prazer na palavra de Deus, porque você foi tecido com a palavra desde o ventre. E a depender de como isso flui, isso vai ser um ministério. Na igreja, o filho vai lhe chamar para um ministério. É aí que, na maioria das vezes, às vezes a gente está pregando, chega lá na porta uma pessoa e diz: irmã, a pregação hoje foi só para mim. 3, 4 pessoas dizem: foi só para mim. Eu digo: misericórdia. Eu não sei aonde que aquela palavra atingiu, mas o Espírito sabe. Aí o Espírito vem assistir com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, profecia, operações de milagres, variedades de línguas. É nessa hora que o Espírito vai assistindo, porque o Espírito levantou você para falar naquela igreja, para aqueles irmãos. E ele que conhece a necessidade de cada uma. Eu me lembro de uma vez, eu estava pregando eu cheguei numa igreja no interior, sul do Espírito Santo. E quando eu cheguei lá, a moça, sobrinha do pastor, foi me buscar. Me levou para a casa dela, eram 5 horas da manhã, frio. Tomei café e fui dormir. Passei o dia todo. Quando foi de noite, na hora de ir para a igreja, a moça disse: irmã, vou lhe levar. O pastor vai chegar quando o culto já estiver em andamento, porque morreu uma senhora na cidade vizinha e ele foi para lá para fazer o enterro. Então, quando ele chegar, seguramente já terminou o louvor, a senhora vai estar pregando. Tá bom. Quando o pastor chegou, eu já estava pregando. E eu estou pregando muito bem. E daqui a pouco, vocês que pregam sabem disso. A gente resolve dar uma de Jesus. Dar uma parábola.
dá um exemplo para facilitar, não é? Vocês sabem o que é isso. Aí a gente dá um exemplo. Aí eu, como estava numa cidade do interior, eu disse, digamos que um homem morreu, mas ele tinha muito gado no campo. Mas ele tinha um vaqueiro, um homem que ele podia confiar, porque estava com eles há muito tempo. Então, a viúva confiava naquele vaqueiro. Só que um dia o genro dela roubou 40 vacas. Botou a culpa no vaqueiro. E o vaqueiro, coitado, foi levado preso e se suicidou. Por quê? De tanta dor de não ter feito aqui, de ter... Falei. Quando acaba o culto, você sabe como era uma igreja presbiteriana. Igreja presbiteriana, quando você acaba de pregar, você tem que ir para lá para a porta para ficar apertando a mão. E tem aqueles que querem abraçar e beijar. E se tiver 300 pessoas, são 300 abraços. Tem uma hora que você acha que vai cair, mas estava uma confusão. O pobre do pastor, ele era assim, robusto, grande, que nem o Saulo. Ele estava quase apanhando de um homem. E aí mandaram me chamar. E o pastor dizia, irmã, eu falei alguma coisa com o senhor? Eu disse, eu não encontrei com o senhor. Nós não nos falamos. E o homem, como que não falou? Lógico que ele lhe disse. Eu disse o quê? Sobre as vacas. Eu disse, aquilo foi um exemplo. A senhora disse 40 vacas. Isso foi. Então, ali se confessou. Era o genro da mulher. Ele ficou com raiva, porque o pastor tinha me dito, porque ele já tinha confessado para o pastor. E achou que o pastor me disse. O pastor não me disse, mas o Espírito Santo. Vem, já aconteceu, a gente apanha por isso. Isso se chama palavra de conhecimento. Não é revelação, não é uma coisa que fica para sempre, o dom é do Espírito, mas ele assiste a gente numa hora. A palavra de conhecimento é uma centelha milimétrica do conhecimento de Deus que o Espírito derrama no momento na gente, e a gente passa a saber de uma coisa que só Deus sabia. Então o Espírito vem com os seus dons para assistir no dom que Deus já lhe deu, enquanto Ele estava formando você no ventre da sua mãe. E a depender de como você faz isso, você vai ter um ministério. Vem o Filho com os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Efésios 4:11. O que eu quero dizer é que esse chamado, esse trabalho, a igreja facilita, a igreja indica, a igreja reconhece o que o Espírito faz na sua vida. A igreja apenas reconhece. Vamos lembrar aquilo que aconteceu lá em Atos 5, quando houve a fofoca. Não é? Quando houve a fofoca, os apóstolos não sabiam que homens eram aqueles, mas a igreja sabia. Deixa eu ver aqui. Quando, no capítulo 6 de Atos, eu sempre digo, naquele dia, multiplicando-se o número dos discípulos, hoje murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária.
Então os 12, olha aqui, a liderança da igreja. Eles convocaram a comunidade dos discípulos, a igreja, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, vocês aí, igreja, vocês vão fazer o seguinte: vão escolher dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Aqui, os apóstolos não sabiam quem eram esses homens, estavam espalhados no meio da igreja, mas a igreja sabia. Por quê? O dom deles desponta. Dom é claro, ele não fica escondido. E a igreja na hora apontou: é fulano, ciclano, beltrano, levou para os apóstolos. Os apóstolos lhe disseram: vocês têm certeza? Não, simplesmente comandaram, oraram e pronto. Quem escolheu foi a igreja. O poder está espalhado no corpo. Eu gosto tanto daquela situação de Atos 12, Pedro preso. A igreja orando, a igreja na casa de Maria, orou. A igreja soltou Pedro. A igreja orou tanto que Deus mandou um anjo lá soltar Pedro. Foi a igreja que soltou Pedro. Nós às vezes não entendemos o poder que está na igreja. Então, não foi a igreja que lhe constituiu líder para o ministério que você está. A igreja reconheceu o seu chamado. E quem lhe chamou, quem lhe constituiu líder, foi o Espírito Santo. Aqui, Paulo está dizendo isso para eles terem essa consciência. Atendei por vós e por todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Não é uma brincadeira isso, não. Sangue. A igreja foi comprada no preço de sangue. Israel não foi. Mas a igreja foi. Então nós precisamos ter muito cuidado com o que fazemos com a igreja. Muito cuidado mesmo. Porque a igreja é de Deus. O Espírito Santo que lhe botou lá para pastorear, o que foi comprado com o sangue do Filho de Deus. Ele entrega, ele anima esses jovens, esses líderes, para eles lembrarem dessa responsabilidade. E em seguida ele fala do futuro. Agora, no versículo 31, ele olha para o futuro e aqui ele vai chamar a atenção de 5 pecados contra os quais nós, líderes, precisamos estar com os olhos abertos. Primeiro, no versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos que, por 3 anos, noite e dia, não cansei de admoestar com lágrimas a cada um. Primeiro, ele diz, desculpa, eu quero ainda falar do versículo 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Olhem, ele está falando aqui de 2 grupos de predadores. Ele está dizendo, eu sei que depois da minha partida,
penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Lobo não gosta de carne de pastor. Lobo gosta de carne de ovelha. Ele fala de um grupo que vem lá de fora para arrebentar quem está dentro da igreja, mas vai falar que tem um grupo dentro da igreja que vai fazer o possível para desviar o rebanho. Isso, eu fico impressionada como que Paulo já enxergava isso, que já devia estar acontecendo, quando nós olhamos para as cartas de Pedro, de João, de Judas, a carta de Judas, de Tiago, as cartas de Paulo, nós vemos que aqueles homens falaram do que está acontecendo hoje. Como que esses lobos vorazes entram na igreja? Eles vêm trazendo doutrinas fascinantes para desviar, para atrair. Nós estamos diante de um quadro dos chamados coaches. Eles estão nos púlpitos, as pessoas ficam embasbacadas. Eles levam as pessoas para onde querem. E as pessoas olham para o pastor e dizem, coitado desse pobre pastor, não sabe pregar, não sabe dizer palavras bonitas. Porque as pessoas ficam encantadas. Eles estudam palavras, eles estudam frases, eles vão para frente do espelho. Olha, vamos olhar um pouquinho para o Éden. Eva ouviu a voz de Deus e a voz do diabo. Mas ela seguiu a voz do diabo. Parece que o diabo tem uma voz mais sedutora. Parece que o diabo é mais carismático. Ele atrai. Nós precisamos tomar cuidado com a sedução. Pessoas que seduzem, elas trazem coisas que criam uma indagação, uma interrogação na sua cabeça. E elas fazem a pessoa duvidar do que está sendo ensinado. Eles entram e eles vão arrebanhando pessoas como eles. Olha, eu costumo dizer que o seminário teológico mais rápido que existe é uma viagem pela American Airlines ou pela United, pela Delta, daqui para os Estados Unidos. O sujeito sai daqui, não é ninguém chega lá e diz assim, sou pastor. Sou pastor. Se vocês soubessem quantas pessoas já foram me procurar, eu queria que a senhora impusesse a mão sobre mim para eu me ungir, pastor. Eu disse, você está doido? E pastor é assim, a gente unge, é? Eu não sei ungir nem empregada doméstica. Eu vou ungir pastor. O pessoal não entendeu o que é pastor. Não entendeu o que é pastor. Uma vez tinham 3 homens atrás de mim. Atrás. E queriam falar comigo. Havia um negócio no meu coração, porque eu acho que o Espírito Santo dá sinal verde, sinal vermelho, sinal amarelo. E havia um sinal amarelo. Atenção. Falei com o meu pastor e disse, ele quer encontrar com você. Manda ele encontrar aqui, no meu gabinete. Manda eles virem aqui, no meu gabinete. Durante a manhã, porque eu estou aqui. Deixa a porta aberta. Eles não foram. Um dia eu cheguei no morro, eles estavam lá. Eles queriam que eu os ordenasse. Pastores. Eu dei um esfrega neles. Nunca mais apareceram. Meu filho estava na igreja. Ligou para mim de tarde, dia de domingo, e disse, mãe, pastor fulano de tal, que a senhora ungiu o pastor. Eu disse, o quê, menino? Repete.
Foi. Ele foi lá na igreja, se apresentou e disse que ele era do seu ministério, que a senhora ungiu o profeta. A senhora ungiu o pastor. Eu disse, você fez o quê? Mamãe, eu ouvi. Eu disse, a sua obrigação era levantar, pegar ele pelo pescoço, jogar no chão. Porque ele estava mentindo. Você sabe que eu não faria isso. Mamãe, fiquei assustada, mas o que é que eu podia fazer? Levantar. Não fez. Até hoje eu fico tristeza do meu filho não ter feito isso. Você vê como as pessoas, eles envolvem o nome da gente em coisas. Envolvem. 2 pastores me procuraram. Irmã, é porque a gente queria saber, a senhora tem aqui esse projeto social. Nós queríamos saber se a senhora já tem... Olha, meu filho, eu tenho papelada deles todo, eu tenho CNPJ, eu faço declaração de imposto de renda, as carteiras são assinadas, tem tudo, tem conta bancária, não falta nada. Sim, porque o meu primo agora é secretário da Fazenda e a senhora tem direito a R$5.000 por mês da prefeitura. É direito seu. Tudo bem. Não, porque nós viemos aqui que nós vamos ajudar a senhora. Olha bem. A senhora só vai nos dar número xerox de tudo, que nós vamos entrar lá e vai ser depositado na conta do projeto R$30.000 por semestre. Quem não gosta? Aquilo me deu um negócio assim. Eu disse, tudo bem. Dali a 2 dias eles apareceram. Irmã, está tudo certo. O dinheiro vai cair amanhã na conta da casa de Maria Marta. Agora, pastores. Eles se diziam pastores. Agora, o negócio é o seguinte. A senhora sabe, né? Uma mão lava a outra, as 2 lavam o rosto. Pensa bem. Nós queremos começar um projeto ali na subida para Petrópolis, crianças muito pobres e não sei o quê, mas nós precisamos de ajuda. Então, nós queríamos que a senhora fizesse o seguinte. A senhora assina 2 cheques de R$10.000, porque vai cair 30 na sua conta. A senhora assina um cheque para um de 10.000 para o outro e ainda fica 10.000 na sua conta. Eu disse para eles, primeira coisa, a conta não é minha, é do projeto. Eu não posso lhe dar nada. Segundo, seu primo não é lá do coisa, você não pede ele para ele ajudar. E outra coisa, não vou fazer nada disso e não quero esse dinheiro. Não quero. Eu vou hoje lá, na prefeitura, e vou pedir para não depositarem nada. Porque eu não quero mais assim, vão embora daqui, senão vou chamar os meninos. Os meninos são os bandidos. Vai logo saindo daqui, sai. Agora você veja. Pastores. Então você vê como está hoje. Qualquer um, e era tudo mentira deles. Eles queriam um cheque meu. E se dizem pastores. Esses lobos vêm para atacar. Eles me viram, acharam que eu estava desprotegida. Ela é viúva, ela é mulher. Então eles vêm, Paulo chama de lobos vorazes. Abram os olhos com pessoas que vêm para ajudar. Porque, logicamente, eles vêm. Eles chegam na sua igreja e eles querem ocupar lugares de liderança. Eles já chegam querendo mandar. Eles sabem muito. Abram os olhos com pessoas que vêm assim, porque eles têm um plano B. Vão entrar na igreja. E tem aqueles que estão na igreja, mas por trás
eles ficam tecendo um meio para eles ocuparem um lugar de liderança. Eles querem mandar. Na carta, quando Jesus Cristo escreve a carta para a igreja em Éfeso, tenho a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? São esses leigos que entram na igreja, não têm nenhum relacionamento com Deus, mas querem mandar. Mas sabem falar de Deus, como os amigos de Jó, que sabiam falar coisas lindas de Deus, mas não tinham intimidade com Deus. Então aqui Paulo fala desses dois grupos. Quer dizer, a igreja vai ser atacada pelos que vêm de fora e por aqueles que estão dentro. Então, você como líder tem que estar numa vigilância constante. Os que estão de dentro e os que estão entrando. Cuidado. Abra os olhos. Hoje nós temos um povo que está querendo entrar na igreja para ficar como está. E eles entendem amor como amor, sexo. Mas Deus é amor, eu digo, mas é amor ágape. Outro dia veio uma pessoa para me dar aula sobre o amor. Eu disse, o que significa amor para vocês? Não, senhor. Tem o amor ágape, o amor thanatos, o amor eros e o amor filia. De qual deles você está falando? Porque para mim você está falando de eros. Você não está falando do amor de Deus, que é o amor da igreja. Ah, mas amor é amor. Eu digo, qual deles? Então, se você não for mais vivo, eles lhe levam na conversa. Aqui Paulo fala desse ataque. Quando eu leio isso aqui, eu fico impressionado. Ele diz assim, eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão. Você sabe o que é penetrar? É entrar na raça, é forçar a barra, é se infiltrar. Lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos depois deles. Aí Paulo agora entra no aconselhamento. Você vai ver o Paulo mais pai do que pastor. Aonde ele diz, portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Nós vamos ver daqui em diante uma lista de 5 pecados que nós precisamos estar lutando contra eles. Esses 5 pecados são especialmente destrutivos na vida de um líder. Primeiro, é a vigilância. Ele diz, vigiai, lembrando-nos que por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. A vigilância. Vigilância é algo tão importante que você vê no término do ministério visível de Jesus aqui na terra. Os sermões de Jesus foram sobre vigilância. Existia na cultura antiga, mas falando especificamente de Israel, os atalaias. Atalaias são vigias. Eles ficavam nos muros para vigiar. Ele não podia dormir. Se ele dormisse, ele era o primeiro a morrer. Então ele ficava vigilante para ver se vinha algum ataque maligno,
um ataque do inimigo para poder anunciar aqui para o exército daqui se levantar. Se ele não vigiasse, todo mundo dentro da cidade ia morrer, porque ele não vigiou. Quanto nós temos hoje perdido os lares, famílias inteiras, por falta de vigilância. Há um momento em Cantares tão interessante, em que aquela mulher, que é a igreja, que tinha se entregado a Jesus Cristo com tamanha profusão, ela recua naquele pensamento: uma vez salvo, salvo para sempre. Ela fica no anais. E Jesus Cristo vem para ela e diz: ei, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Ei, vem. Olha aí, você está hibernada. Passou o inverno, se foi. Olha lá, ó, aparecem flores na terra. Flores não aparecem no inverno. Chegou o tempo de cantarem as aves. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. Olha lá, a figueira começou a dar figos. Isso não acontece no inverno. As vides em flor, olha, exalam o seu aroma. Então, não é inverno. Levanta-te, querida minha. Ela disse, é mesmo. Estamos em plena primavera, eu estou vivendo um inverno existencial. Eu estou vivendo uma estação errada. Quando ela descobre que verdadeiramente não é mais inverno, porque antes ela não o seguia, porque era inverno. Mas agora que não é mais inverno, ela vai encontrar uma outra desculpa. Ela diz: então se é primavera, apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vides estão em flor. Viu? Tem sempre uma desculpa. Raposas e raposinhas. Às vezes não são raposas que devastam o ministério. São raposinhas. Coisas pequenas que nós não damos atenção. Às vezes um casamento, um relacionamento não é destruído porque houve um adultério, mas pela chateação de todo dia. Aquela vozinha chata: você não tirou o sapato, você botou o sapato fora do lugar, você deixou a escova de dente jogada na pia. Aquela vozinha, sabe, chata, de todo dia. São as raposinhas que vão cansando. Vão cansando. Assim, às vezes, o seu ministério pode ter problemas porque você não dá atenção às coisas pequenas. Você tem que dar atenção às coisas pequenas. Nunca, a Bíblia diz que é para nós não desprezarmos as coisas pequenas. Você lembra que Deus, de um casal, trouxe toda a humanidade? De uma semente, Ele levanta uma árvore. Então, nós precisamos cuidar. E precisamos vigiar. Porque está faltando vigilância. Como é que vigiamos? Vigiamos para que não aconteça antes que aconteça. Está com os ouvidos atentos, em oração, orando pelo rebanho, atento às conversas, vendo o que está acontecendo. Muitas vezes nós não temos tempo de vigiar. A vigília é uma das disciplinas espirituais. Às vezes nós desprezamos a vigília. Na Bíblia existem 4 vigílias na noite. A primeira vigília é de 6 às 9 da noite. A segunda de 9 à meia-noite. A terceira de meia-noite às 3.
e a quarta de 3 às 6. São 4 vigias, ou vigílias. Às vezes você não tem o hábito de vigiar, de tirar um tempo para vigiar. Mas isso é algo que eu lhe aconselho a tentar. Tem um momento, lá em Lucas 15, que Jesus Cristo conta 3 parábolas de perda e restauração. Quando ele fala sobre perda e restauração de vida, ele põe um homem com uma ovelha. Quando ele fala de perda e restauração de relacionamento, ele põe o pai com o filho, é o filho pródigo. Mas quando ele fala sobre perda e restauração de valores, ele fala de uma mulher que perdeu uma dracma. Ora, quando Jesus fala aquela parábola, ele diz qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa diligentemente até encontrá-la. E havendo encontrado, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a dracma que eu tinha perdido. Dracma é valor. Dracma é dinheiro. Se você observar, na narração de Jesus, a dracma foi perdida dentro de casa. A mulher não saiu para procurar no quintal. O valor foi perdido dentro de casa. E porque aquele valor, eu não sei se foi o valor da honra, do respeito, da dignidade, da verdade, mas foi perdido dentro de casa. A mulher fechou a porta. E ela acendeu a candeia, porque ela diz: para que algo tenha sido perdido na minha casa está na escuridão. Ela volta para a palavra de Deus, porque lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Mas quando ela acende a candeia, ela descobre uma novidade: a casa dela tinha lixo. E aí o que é que ela faz? Ela vai buscar uma vassoura e não era para voar, era para varrer. O que é a vassoura? É disciplina bíblica. Jejum, oração, meditação e vigília. Nós precisamos saber que Jesus estava ensinando. Ele não estava brincando conosco. Então, nós precisamos recorrer a essas 4 disciplinas bíblicas. E, às vezes, deixamos a vigília de lado e não vigiamos. Isso é muito importante para nós, num trabalho de liderança, que nós possamos vigiar. Durante a vigília, meus irmãos, vem muita coisa. Muita coisa. Na hora que você começa a varrer, tem lixo que você não sabia que tinha entrado na sua casa, na sua igreja, no seu ministério. Vem muito lixo, mas acontece que você só viu o lixo porque você acendeu a candeia. Quantas vezes nós não vigiamos direito e somos pegos de surpresa? Pegos de surpresa. As pessoas fazem assim. Eu estava no início do meu ministério, eu disse: Senhor Jesus, todo ministério tem nome e o meu. Mas veio muito claro no meu coração. Todo o ministério da igreja hoje é a continuação de Atos. É capítulo 29 de Atos. Ora, Atos, o livro termina no capítulo 28. Mas não tem saudação final. Então é para continuar. Então eu comecei a chamar o meu ministério de Atos 29. No início todo mundo me perguntava, achava interessante, se é a continuação do ministério dos apóstolos. Você sabe que pegaram o nome e registraram. Tem ministério por aí, tem igreja Atos 29,
Ministério, Atos 29. Me perguntaram, eu disse, não, o nome não é meu, não. Eu que chamei. Eu vou brigar agora por causa de Tito? Mas está pensando o quê? Eu não. Qual é o problema? Só que quando me perguntam, eu digo, não, é apenas a continuação do ministério apostólico. Eu não crio confusão com isso. Mas para você ver, coisas pequenas. Mas as pessoas estão a fim de pegar. As pessoas não querem ir na Bíblia, ouvir do Espírito para dizer. Elas pegam o que está. Não é, Ângela? É só eu começar com uma coisa. Vem, eu não assoviei não. Começa. Todo mundo copia. Eu digo, gente, eu estou ficando famosa. Daqui a pouco a coisa fica difícil. O que eu estou dizendo é, vigia, meu irmão. Nunca se preocupe com o tamanho do rebanho. Quantos membros tem, não é da sua conta, me desculpe a grossura. Não é da sua conta. Quando Davi contou os soldados, fez o censo, pagou um preço caro. Porque número de membros não é da sua conta. A igreja é de Jesus Cristo. Mas você tem que prestar atenção de dar o melhor pasto e ovelha de Deus. Gosta do pasto que é a palavra de Deus. Você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Mas abra os olhos, vigie. Exerça a vigília, exerça o jejum, exerça a oração e a meditação, sem negligenciar o estudo da palavra. É uma coisa que eu estou lhe dizendo que não é fácil. Você trabalha o dia todo, vai vigiar que hora, vai fazer vigília que hora. Além de você fazer a vigília, você tem que estar atentos, sóbrios e vigilantes. Pedro diz, vigilante para qualquer desvio doutrinário. Porque você não pensa que vai entrar alguém na sua igreja para fazer e acontecer, não. São os conceitos que entram, as doutrinas que entram na sua igreja, que começam a infestar. Você já viu que começa uma igreja a dançar, daqui a pouco todas estão dançando? Por que vocês estão dançando? É a arte da igreja. Mas por que não acontecia há 5 anos? Só aconteceu quando uma igreja lá botou. Eu não sei. Por que que nós copiamos tanto? Quantas igrejas foram para a Coreia para ver o Paul Yong-jo, o avivamento da Coreia? Se nós olharmos, haviam mais de 10 cidades ali na Ásia Menor. Não é? Jesus Cristo mandou carta para 7. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas igrejas tinha a sua característica. Cada uma tinha o seu pecado, tirando Esmirna, que estava sob perseguição religiosa e martírio, e Filadélfia, que era a igreja missionária. Todas tinham o seu pecado. A cada uma delas, Jesus se apresenta como o remédio. Não é? Ele se apresenta como o remédio daquela igreja. A todos ele se apresenta, ele diz do trabalho dela, e depois ele dá a repreensão, ele dá o encorajamento, e a todas ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas nós vamos observar uma coisa. O que precisava para a igreja em Éfeso não é a mesma coisa que precisa para a igreja em Laodiceia.
O que precisava para a igreja em Tiátira não era a necessidade da igreja de Pérgamo. Então não adianta, o povo vai buscar a visão na Colômbia, vai buscar a visão na Coreia. Outro dia, não foi ano passado, que tinha um grupo de jovens em algum lugar nos Estados Unidos que se reuniu para orar, 24 horas, haja o pessoal do Brasil ir lá para ver. Orando, é bonito, é bom. Mas por que a gente... Aí aqui no Brasil o pessoal começou a se reunir também. Não parece um bando de criança? Faz mal fazer isso? Não, não é pecado. Mas eu fico pensando, por que tem que copiar? O Brasil, aqui no Brasil há uma igreja. Nós precisamos vigiar para receber de Deus o que tem que ser feito aqui. Portanto, Paulo diz, vigiai. No versículo 31, não é? Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, quer dizer, sem cessar, eu não deixei de admoestar, de aconselhar com lágrimas. Aí, no versículo 32, ele fala de outro pecado, a superficialidade. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Olhe bem, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Por quê? Tem um meio de vocês serem líderes. É se vocês estão enraizados e edificados no Senhor e na palavra da sua graça. Ele diz que tem poder para vos edificar. Não adianta procurar crescer se não for através da palavra. Não existe crescimento no reino de Deus se não for o crescimento vertical. Se como líderes nós queremos crescer, às vezes nós vemos ministérios inchados. Cresceu muito, inchou. O MST não precisou do Espírito Santo para ficar numeroso, não é? O islamismo não precisou do Espírito Santo para ficar numeroso. Então, às vezes, nós confundimos crescimento com inchaço. Inchaço é um crescimento doentio, culmina com a morte, é enfermidade. Aqui Paulo fala da superficialidade, ministérios superficiais, onde você não ora, você não busca na palavra, ore a palavra. Chega com a palavra de Deus diante de Deus. Não precisa muita coisa. Pouco cada dia. Um trecho cada dia. Repetindo em voz alta. Porque quando você fala a palavra de Deus em voz alta, você vê e você ouve. Um dos primeiros salmos que a gente aprende é o Salmo 23, não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente aprende desde pequena. Eu me lembro quando eu era pequeno, o papai não era brasileiro, ele ensinava o Salmo 23, tudo, o papai não falava português conosco, então desde pequena, the Lord is my shepherd, I shall not want. E a gente recitava. Agora, não tem muitos anos, o Salmo 23 eu sei de cor, acho que todo mundo sabe, tanto em inglês como em português, de cor. Né? Quantas vezes já preguei no Salmo 23? Então eram 11 horas da manhã, eu estava indo para o centro, e aí
naquele calor do Rio de Janeiro, eu atravessei a rua para tomar um ônibus. Lá vem um ônibus com ar-condicionado. Eu que não pago ônibus, que eu tenho meu carteirinha de velho, idoso, né? Aí eu entrei, o ônibus estava vazio. Eu peguei 2 cadeiras só para mim, me espalhei, botei o braço assim, olhei para aquele céu do Rio de Janeiro, olha que alegria. Aí brotou no meu coração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Desculpa a expressão, quebrei a cara. Porque eu sempre achei que não me vai faltar nada de bom. Mas ali está dizendo que quem vai andar no vale da sombra de morte sou eu. Então não vai faltar vale da sombra da morte. Na frente dos meus inimigos, o meu cálice transborda, quer dizer, o Senhor é meu pastor, mas quem tem inimigo sou eu. Então eu comecei a ver o Salmo 23 de um outro jeito. Quase eu saí do ônibus. Eu entrei de um jeito, saí do outro. Você vê o que é o Espírito Santo, ele lhe pega na hora que ele quer. Eu estava tão confortável, eu disse: o Senhor tirou meu conforto. Agora você vê, Senhor, nada me faltará. Não vai faltar mesmo, nem inimigo, nem perseguição, nem dor. Você vai ter direito a tudo, só porque o Senhor é seu pastor. Por isso que eu estou dizendo, nós precisamos estar com essa palavra afiada, porque a toda hora o Espírito faz assim, ó. Vocês lembram daquele domingo, daquela estrada de Emaús? Só Jesus, eu acho Jesus muito engraçado, apanhou que só, de quinta para sexta, a noite toda, e vai preso, e é levado aos trombulhões para casa, para Pilatos, de Pilatos aos empurrões à casa de Anás, de Anás aos empurrões para a casa de Caifás, e volta para Pilatos, e vai para Herodes, e volta para Pilatos. Empurrões, pontapés, xingamento e tudo. No outro dia, a situação de Jesus era tão terrível que tiveram medo que ele não chegasse vivo no Calvário, do tanto que aquele homem apanhou. Os 2 outros que foram crucificados com ele levaram a cruz no Anás, eu acho, mas ele precisou de ajuda. Vai, crucificado, morre. Sexta, passa sábado, quando é domingo, em vez de descansar, porque o Senhor não foi descansar. O povo fica cansado com tão pouco. Ele já estava andando o domingo todinho a pé, por causa de 2 discípulos esquisitos. Não era para ele ter descansado. Bem, agora eu já fiz, já paguei o preço, já fiz a redenção. Não, leva ele. Encontra os 2. Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Levou logo uma bronca, porque um deles, que chamava Cleopas, disse logo: como é, rapaz, será que você é o único que, tendo estado em Jerusalém, não sabe das últimas novidades? E ele: quais? Sobre Jesus, o Nazareno, profeta poderoso em atos e palavras, como foi entregue pelas nossas autoridades. Eles honestos, tardios para compreender. Aí ele tomou a palavra. E lá vai Jesus o dia todo ensinar. A Bíblia diz que ele começou lá em Moisés, lá no Gênesis, veio por todos os profetas, só entregando o versículo, ó, toma. Até que no cair do dia, isso o dia todo andando, ele chega na entrada de Emaús. Aí Jesus, você sabe como ele era. Ele deu aquela de quem ia seguir, louco para entrar, porque ele está sempre querendo entrar, ele quer ser convidado. Esse é característica dele.
Aí ele deu uma de João sem braço, que ia passar. Convidaram ele, pois não. Ele não se faz de rogado. Entrou. Chamaram para a mesa, muito obrigado. Sentou. Quando eles sentaram à mesa, tomou o pão, partiu, agradeceu, se revelou. Dá para você entender isso? Dá para você entender esse Senhor? O que é que Ele está ensinando para a gente? Que Ele se revela a quem se assenta com Ele. Ele é assim. Se você se assenta com Ele, Ele vai se revelar para você. Porque você deu atenção a Ele. Você o buscou. Deus diz, buscar-me-ás, eu serei achado de você. Eu me faço ver, se você me buscar. Se você se assenta com Ele, Ele vai se revelar. Eu digo para você, toda a minha vida, eu tenho ido na Escritura. Eu nunca saí de mãos vazias. Eu sempre recebo uma pérola. Alguma coisa é trazido para mim. Por quê? Porque Ele não deixa ninguém sair da mesa dele com fome. Sente com Ele. Faça 15 minutos. Mas 15 minutos de qualidade. Desliga esse mafioso desse celular. Porque de uma hora para outra parece que tudo é mais necessário do que o seu aprofundamento no seu relacionamento com Ele. Paulo chama a atenção da superficialidade. Nós levamos vidas superficiais no nosso relacionamento com Deus. E ele diz aqui, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Eu deixo vocês com o Senhor e com a sua palavra. Olha que herança, que legado que Ele deixa para os seus filhos espirituais de Éfeso. Encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Você só será edificado a depender do tempo que você gasta com o Senhor e com a sua palavra, e que vai dar a você a herança entre todos os que são santificados. Outro pecado que nós precisamos abrir os olhos, ele chama a atenção no versículo 33, de ninguém cobicei coisa alguma. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Cobiça. Isso é algo hoje tão presente na igreja. O pastor tem que ter o melhor carro, o melhor modelo, o último modelo. A mulher do pastor tem que ter as bolsas mais caras, os sapatos mais caros. Os filhos dos pastores têm que usar as marcas famosas. Por quê? Porque senão o filho do pastor vai se sentir inferior às outras crianças. Eu ouvi de um pastor isso. Ninguém me contou. E é o que eu vejo por aí. Meus irmãos, eu prego em palácios e em favelas. Eu prego em igreja muito rica e igreja muito pobre. Cobiça. Por que fulano tem e eu não tenho? Um homem que tem um nome muito grande no Brasil, foi lá no púlpito e disse: os pobres que me perdoem, mas eu sou filho do Deus do ouro e da prata. Portanto, eu tenho que ter o melhor. Olhe que visão completamente corrompida.
A cobiça é o 10º mandamento. Por que será que Deus deixou para botar a cobiça por último? Porque a cobiça é a aglomeração de todos os pecados. Todos os pecados. Quando a pessoa cobiça, ela acredita que Deus é injusto, porque Ele deu mais para um e esqueceu dela. E Deus diz: não cobiçarás. Então Paulo chama a atenção disso, porque ele sabia que ia acontecer. Quando nós vemos aquela escala que Pedro dá, Pedro, na 2ª carta dele, ele dá uma escala, uns degraus de crescimento ali. Ele diz que Deus nos dá a fé suficiente para ouvirmos a palavra e crermos na palavra e abrirmos o nosso coração para Jesus. Uma vez que nós já viemos, porque nós não temos dom de fé nosso, porque a fé é um dom espiritual. Então Deus dá aquele punhadinho de fé suficiente para você crer na palavra quando ouve. Uma vez que você creu, Ele lhe transporta do império de trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Agora você está no reino. Agora você vai adicionar e Deus vai multiplicar. É tão bonita aquela leitura de 2ª de Pedro, porque parece que ele está interessado em aritmética. Ele fica dizendo que nós adicionamos e Deus multiplica. Ele diz: agora nós vamos lutar por virtude. Virtude é uma palavra que no Novo Testamento grego é arete. É melhor entendido como excelência moral. Você vai lutar contra aqueles pecados que parece que eram necessários. Não tem vícios na nossa vida. Eu estava falando isso com a Ângela agora de tarde, não é? Como é difícil vencer aqueles vícios que nos assediam, não é? Como é difícil. De uma hora para outra parece que é melhor a gente deixar, porque tem pecados que nós nos acostumamos com eles. Tem outros que parecem necessários. Tem outros que parecem tão ingênuos que Deus nem está aí. Isso nós precisamos abrir os olhos. Então vem a virtude. Nós vamos lutar por virtude. O que é a virtude? É ser excelência moral. Eu preciso ser melhor em tudo o que eu fizer. Se eu sou mecânico, eu não vou mais botar peça velha no carro dos outros dizendo que botei peça nova. Eu vou comprar peça nova e botar. Eu vou fazer, se eu sou professor, vou ser o melhor. Se eu sou aluno, vou ser o melhor. Se eu sou pregador, vou ser o melhor. Tudo eu vou ser com excelência. Por quê? Porque agora eu sou filho de Deus. Quando eu luto por excelência, eu adquiro a excelência, Deus multiplica a minha fé, eu vou buscar conhecimento. Então eu vou estudar a palavra. Eu vou buscar conhecer meu Deus e Pai. Porque à medida que eu o conheço, eu aprendo a agradá-lo. Porque eu só posso agradar a quem eu conheço. Depois que eu estou bem conhecendo a Deus, aí Deus multiplica a minha fé, eu vou lutar por domínio próprio. Nós precisamos ver aqui que domínio próprio não é autodomínio. Autodomínio tem a ver comigo. Eu me domino. Mas domínio próprio significa o verdadeiro domínio. Domínio é uma palavra que vem do latim dominus domini, que significa senhor. O domínio próprio é reconhecer qual é o meu senhor e dono que tem direitos. Então, eu vou desenvolver a consciência de que eu tenho um dono, que eu sou comprado, que eu pertenço a alguém. E se ele me comprou e pagou com seu próprio sangue, ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar. Então eu tenho que ser grata a ele. É nessa hora que eu vou desenvolver gratidão. Aí, à medida que eu vou desenvolvendo essa segurança que eu tenho,
aí Deus multiplica a minha fé e eu vou lutar por perseverança. E eu só posso desenvolver perseverança se eu tenho lutas. Aí vem aquele evangelho Nutella, que filho de Deus não tem que ficar doente, porque a doença já foi levada lá na cruz. Filho de Deus não fica desempregado, porque... O que é isso? Como eu vou desenvolver perseverança? A perseverança, o Tiago diz na sua carta: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, que a provação produz perseverança, e a perseverança vos leva à maturidade. Paulo diz, lá em Filipenses 1, no versículo 29, porque tendes recebido a graça de sofrerdes por Cristo e não apenas de crerdes nele. Então a perseverança nós desenvolvemos nas lutas, nas dificuldades, não é? Eu escrevi o único livro que eu escrevi na minha vida, Tesouros Escondidos. Quando Deus fala, eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Tesouro você não encontra nas vitrines das lojas e nem nas prateleiras de supermercado. Tesouro você só encontra dentro de cavernas escuras, não é? E que cavernas escuras são essas, onde estão minas de difícil acesso, onde estão escondidos os tesouros que Deus tem para nós? Nas cavernas escuras das dificuldades, das lutas, das dores, das perdas, de enfermidades. Essas são as cavernas escuras, onde lá dentro tem tesouros. E eu, ali naquele livro, eu não estou fazendo propaganda do livro, não. Graças a Deus não tem mais nenhum, não estou fazendo propaganda. É porque o luto é uma caverna escura. Você encontrar um tesouro escondido no luto, misericórdia. No desemprego, na solidão, na frustração, mas em todas essas cavernas escuras existem tesouros escondidos, e se você for com a machadinha da fé, você vai encontrar, e é nisso que você desenvolve a perseverança. E quando você desenvolve a perseverança, Deus multiplica a sua fé e você vai buscar a piedade. O que é piedade? Você cresce na consciência de que Deus está aqui. Deus está. Sabe? Eu já estava pregando o evangelho há muito tempo, eu dizia, Deus é onipresente, onipotente, oniclemente, Deus está presente. Eu pregava isso, mas Deus para mim só estava presente quando eu queria. Eu esquecia que Deus estava presente. Eu esquecia. Um dia eu estava lendo, acho que pela 50ª vez, o livro do profeta Ezequiel. Quando eu cheguei no último capítulo, último versículo, ali. E a cidade, desde aquele dia, será chamada, o Senhor está ali. Aquilo parece que fez assim. Eu estava escrevendo um seminário sobre os nomes de Deus. Ali é Jeová chamar. O Senhor está ali. Parece que aquela palavra fez assim. Parei, tomei um susto, meu coração palpitou. Eu disse, Senhor da glória, e agora? Eu sei que o Senhor está presente. O problema está comigo, não está com o Senhor. Aí eu fiz uma oração e disse, Senhor, eu não quero desistir até que eu consiga viver a sua presença. Eu sou assim. Eu fui a um armarinho que se chama Caçula, no Rio de Janeiro. Eu comprei um bolo assim, desse fitilho. Aqui, esse tipo aqui. E eu disse para Deus, Senhor,
eu vou amarrar esses 2 dedos da minha mão esquerda. E eu vou ficar com esses dedos amarrados. Toda vez que eu mexer a mão, vou me lembrar que o Senhor está presente. Eu só vou deixar meus dedos sem amarrar no dia que eu não precisar mais dele. Meus irmãos, eu fiquei um pouco mais de 9 meses. O povo pensava, irmão, o que é isso? É fitinha do bom fio? Eu disse, não, do bom começo. Todo mundo queria saber o que era. Eu tinha vergonha de dizer. Meus irmãos, esses 2 dedos fazem uma falta. Cada vez que eu mexi a mão, Deus está aqui, Senhor. Olha, eu digo para você que nenhuma coisa na minha vida eu fiz que fosse tão boa. Chegou ao ponto de eu ver praticamente Ele com a mão sobre os meus ombros. Eu desenvolvi a consciência da presença de Deus. Então eu falo com Deus com facilidade. Eu vivo, às vezes eu rio com Ele. Não é? Porque Ele está presente. Eu sei que Ele está aqui me ouvindo. Né? Eu sei que Ele está aqui. Então isso se chama piedade. Você vai ver. Eu não estou julgando você, meu irmão. Não estou julgando. Só para dizer, tem coisas que a gente faz que não são corretas. Só que você não pode dizer assim, Espírito Santo, o Senhor dá licença, que eu vou ali, o Senhor fica aqui, que eu vou ali fazer uma safadeza e volto. Sabe por quê? Porque Ele está com você, está lá dentro. Ele está onde você estiver. Deus está vendo tudo. E aí você vai fazer essa safadeza na frente dEle. Isso dá uma consciência. Isso ajuda tanto. Tem um negócio na vida de Abraão. Quando Deus diz para ele, Abraão, lá em Gênesis 12, deixa a tua terra, tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei. Mas vai para uma terra que eu te mostrarei. Agora você pensa, Abraão, ele era o príncipe semita. Ele estava entronizado ali em Ur dos Caldeus. Até hoje tem lá o zigurá de Ur com a cítara de Abraão. Abraão saiu. Para onde? Ele tinha servos e conforto. Rebanhos e rebanhos. Ele deixou todo o conforto. E passou a armar e desarmar tendas pelo deserto de Abadã. Para onde ele ia? Abraão, para onde você vai? Não sei. Deus disse que vai mostrar. Deus disse, vai para uma terra que eu te mostrarei. Pense. Abraão não era doido. Ele teve que desenvolver uma consciência auditiva voltada para uma palavra, para uma voz que ia falar com ele. Portanto, ainda quando ele estava dormindo, ele estava atento. O tempo todo, no meio do balido das ovelhas, talvez dos gritos de Ló, seu sobrinho, do vento do deserto, ele estava conectado a uma voz. Ele aprendeu, ele desenvolveu, porque ele precisava. No dia que ele chegou, nos carvalhais de Manre, onde habitavam os cananeus, Deus disse a Abraão, a Bíblia não diz que Deus gritou, não precisou. Deus disse, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Ele estava ligado. O grande problema nosso é que isso está escrito, é tão simples. Desenvolver a piedade. É a consciência de viver na presença de Deus. O Espírito está aqui. Deus está presente. Então a minha vida tem que ser uma vida diferenciada. Porque eu vivo diante de Deus. Tem um momento em que Elias chega diante de Acabe e diz para ele, rei, Deus em cuja presença eu estou. Puxa vida. Para ele não era importante a presença do rei Acabe, mas a presença de Deus.
Deus em cuja presença eu estou te diz: nem chuva, nem orvalho cairão sobre esta terra por 3 anos consecutivos, segundo a minha palavra. Pá, foi embora. Isso é piedade. É você procurar, mas isso você tem que fazer. Desenvolver um meio de viver na presença de Deus. Quando você desenvolve isso, Deus multiplica a sua fé, você vai lutar por fraternidade. Você aprende a ver que o Saulo de hoje pode ser o apóstolo Paulo de amanhã. Você pode ver que aquela pessoa que hoje está roubando, está fazendo e acontecendo, amanhã pode ser um filho de Deus. Então você passa a olhar as pessoas todas com misericórdia, porque você sabe que Deus é o Criador de todas elas e Deus as ama. Ele diz em Ezequiel, ele diz: eu não tenho prazer na morte do perverso. O meu desejo é que todos se convertam. Então como é que eu posso ter prazer na morte do Ayatolá? Quando Deus se entristece, eu me alegro. Então eu já não tenho tudo em comum com Deus. Nós precisamos desenvolver essa fraternidade. E Deus multiplica a minha fé. E tudo é coroado no amor, que é o vínculo da perfeição. Isso significa que nós precisamos desenvolver. Não precisamos cobiçar do outro aquilo que ele tem. Nós só precisamos fazer o que Deus tem para nós. Porque Deus tem para cada filho a porção que cada filho precisa. E nós precisamos estar atentos, não é contra os outros, mas é contra nós mesmos. Eu digo para Ângela, tem dias que eu peço a Deus para me livrar de mim. Para livrar de mim. Outro pecado que nós precisamos estar de olho aberto: preguiça. Ele diz no versículo 34: vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Paulo trabalhava fabricando tendas. Hoje nós temos uma igreja organizada. E o bom e o ideal é que o líder possa se dedicar só ao trabalho do reino. Mas muitas vezes o líder precisa trabalhar fora para completar as suas despesas. E isso é uma perda. Tem um momento na vida de Paulo que ele estava trabalhando, foi em Corinto. Ele estava em Corinto. Quando ele chegou lá, ele encontrou Priscila e Áquila, que tinham saído de Roma porque o imperador Cláudio tinha ordenado a expulsão de todos os judeus de Roma. E eles se uniram, eles eram da mesma profissão, fazedores de tendas. E foi assim que Priscila e Áquila e Paulo começaram, ele foi morar junto com eles. Paulo trabalhava, e de noite pregava, e sábado pregava na sinagoga, e assim foi. Mas quando chegou Timóteo com Silas, imediatamente ele parou de fazer tendas, porque trouxeram dinheiro de oferta, e ele pôde se dedicar só à pregação da palavra. Foi aí que a palavra cresceu. Nós precisamos saber que quando é necessário, o líder tem que trabalhar fora para suprir as suas necessidades. Mas acontece que tem muita gente aí no ministério passando necessidade. O dinheiro não supre as necessidades dele, e ele tem que ter suas necessidades supridas.
Você lembra que isso foi um dos grandes pontos da luta de Neemias? Foi que o povo não sustentava os sacerdotes. Então, mas uma coisa é certa: se houver necessidade, vá trabalhar lá fora. Não seja preguiçoso. Não seja um peso para os irmãos. Não é? Porque tem gente preguiçosa aí. Tem gente preguiçosa. Tem. Tem missionário preguiçoso, pastor. Tem missionário preguiçoso. Eu tenho vergonha de dizer o que eu tenho visto no meu ministério, mas fico com vergonha de ver. Missionário que dorme, chega da igreja junto comigo. Dorme até 9, 10 horas da manhã. Mas você não dorme de noite? A irmã, não consigo. Aonde você ficou? Na internet. E de manhã não atende ninguém. Preguiçosos. Quem levou a Jocum para o Morro Dona Marta fui eu. Depois a Jocum começou a funcionar dentro da casa de Maria e Marta. E depois eles conseguiram lá o dinheiro, compraram um barraco, fizeram. No início, porque o pão da casa de Maria e Marta todo é feito lá na casa de Maria e Marta, que fica mais barato. Eu fazia tudo demais, levava para eles, para os meninos. Eu gosto muito de jovens. Um dia eu viajei, quando eu voltei, eu cheguei lá, eu vi toalha de banho, acendida de qualquer jeito. As panelas sujas. Prato sujo na pia. A geladeira parecia mais um carnaval do capeta, com resto de comida no prato. Eles deitados pelo sofá. Eu peguei, disse para eles: o que é isso aqui? Que exemplo vocês estão dando para o povo da favela? Qualquer barraco aqui está melhor do que isso aqui. Qualquer barraco da favela é melhor do que isso aqui. Porque eu faço questão da casa de Maria e Marta ser um palácio, não é, Ângela? Limpo, limpo. É um oásis dentro do Morro Dona Marta. Nós carregamos o nome. Nós dizemos que somos filhos de Deus. Então como é que eu vou viver na sujeira? No final do ano eu dou a bolsa dessa altura. Nós damos com tudo do melhor que podemos. Todas as roupas novas, tênis novo, meia, eu trago dos Estados Unidos, tudo do melhor. Não é o mais caro, porque eu não posso. Porque eu digo que foi Jesus Cristo que mandou fazer. Jesus Cristo mandou dar uma porcaria. Jesus Cristo mandou viver na sujeira. Então eu tenho que ver qual é a mensagem que eu estou levando. Dei-lhe uma bronca neles. Nunca mais eu dei nada para os missionários da Jocum. Os que estavam lá. Enfim, infelizmente aconteceu o negócio. Acabou Jocum no Morro Dona Marta. Porque o líder virou bandido. Bem, olha aí o exemplo. O que eu estou dizendo é preguiça. Meninos bons. Moças boas. Gente boa, mas preguiçosos. E quantos missionários eu tenho visto demais, mais do que tudo que eu tenho visto no campo missionário, é gente preguiçosa. Dormem demais, comem demais e ficam fazendo os traçados para ver quando é que vai ter as férias. Então Paulo aqui, ele fala, cuidado com a preguiça. Preguiçosos. Ele diz que ele trabalhava. E ele trabalhava. E em seguida, ele aponta outro perigo. Além da preguiça, o egoísmo. Ele diz, tenho-vos mostrado em tudo, no versículo 35, que trabalhando assim,
é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então você veja que além de trabalhar para o próprio sustento, ele ainda podia estender a mão para dar. Eu vou dizer para vocês, não tem coisa melhor no ministério do que nós levarmos vida simples para poder estender a mão. Eu falo isso com liberdade, porque a Ângela está aqui e ela sabe o quanto nós estendemos a mão. Eu não faço cabelo, eu não faço unha, eu não compro sapato, eu não compro roupa, eu ganho. Mas nós podemos estender a mão, ajudar pessoas que precisam, outros ministérios. É uma alegria tão grande poder suprir as outras pessoas. Quantas vezes no final do ano, não é? Nós mandamos malas e malas de coisas que compramos demais para as nossas crianças. Sobrou. Tudo novo nós damos. Dinheiro, suprimos. O dinheiro que vem para a nossa mão, não é para ser guardado, não é para ser gasto, é para ser usado. Porque é para o reino. Eu considero, toda igreja que eu vou, 99% eles dão uma oferta. Graças a Deus, nunca cobrei. Apesar de que vocês viram aí, saiu o meu nome. A terceira que cobra mais. Eu não sei, apareceu um capeta. Só pode ser. Eu disse, olha isso aqui. Mas eu acho que a pessoa que fez aquela lista, ela queria que eu levantasse. Que eu me levantasse contra ela. Ia dar ibope para ela. Então eu... deixa eu falar. Então... graças a Deus, esse pecado eu não carrego comigo. Mas, normalmente, todas ofertam. Uma oferta base, a outra não oferta. Quando uma não oferta, que eu sei que a próxima vai ser uma maravilha. Né? E isso dá, não é, Ângela? E como dá? E como dá? E como é uma maravilha a gente poder estender a mão. Eu digo para vocês, eu nem olho quanto tem na conta. Eu não olho a minha pensão quando sai. A Ângela sabe. Não olho. Eu só uso o dinheiro. Só uso. Eu achava que era eu que sustentava. Quando veio a pandemia, eu descobri que não é não, é Deus. É Deus. Eu conheci a Ângela assim. Ela mandando uma oferta. Ela sabia que eu tinha um projeto. Mandou uma oferta. Foi assim que eu conheci. A oferta foi tão grande que eu liguei para agradecer. Foi assim que eu conheci a Ângela. Então, nós precisamos saber que o fato de sermos missionários pobres, que temos as nossas necessidades. Se você perguntar, você tem um imóvel? Não. Eu tenho um plano de saúde porque meu marido deixou, o plano é vitalício. Mas eu não pago plano de saúde. Eu não pago dentista, olha que dentes lindos. Meu filho é dentista, de graça. Então, eu não pago nada. Não pago. Mas estou tão satisfeita. Eu digo que eu sou a única viúva no mundo feliz com a pensão. Não sei quanto é. Eu vou viver. Nós precisamos estar satisfeitos com pouco. Deus me defenda de ir numa igreja pensando quanto será que eles vão me dar de oferta. Agora eu não gosto que faça uma coisa. Isso me aborrece. Peçam oferta para a casa de Maria Marta e não me passam oferta. Isso eu não gosto. Porque eu não vou nas igrejas para fazer propaganda da casa de Maria Marta. Eu vou para pregar a palavra. Então, meus irmãos, se você aprender a viver com menos,
com simplicidade, você vai ver as coisas abundarem nas suas mãos. Se você tem necessidade, você puder fazer um trabalho para suprir, não é pecado. Não é pecado. Para você não ser pesado a igreja. Mas se a igreja tiver condição de lhe suprir perfeitamente as suas necessidades e você puder dedicar o seu tempo só para a igreja, vai ser muito bom para você também. Então, aqui Paulo, depois de falar desses 5 pecados: vigilância, superficialidade, cobiça, preguiça e egoísmo, ele diz: tendo dito estas palavras, estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram. Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Este é o discurso de despedida de Paulo. Na realidade, é para mim, o sermão de liderança mais completo que existe no ministério de Paulo. Assim, como líderes, nós vemos que foi a última preocupação de Paulo. Foi a igreja. Foram aqueles que ficariam ao encargo da igreja. E ele deixou o Espírito Santo, que colocou vocês sobre o rebanho de Deus, que foi comprado pelo sangue de seu Filho Jesus. Amém.